Então, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais, digamos que essa aula, né, do nosso segundo Congresso Multiprofissional de Saúde. Então, meu nome é Ellison Joanderson Ferreira Fonseca, mas aqui eu me descrevo como professor e enfermeiro Ellison Fonseca. Mas antes de ser enfermeiro, eu já atuava na gestão. Por isso que hoje eu trago para vocês eh, vou tratar com vocês sobre gestão de equipe e tratar sobre os impactos da pandemia para os profissionais de saúde. Vou explicar um pouquinho da minha história. Comecei a trabalhar com 18 anos e eu sempre fui muito desenrolado para a questão de programas, Nunca fiz nenhum curso de informática, nada do tipo, mas eu sempre me desenrolei bem na área da informática. E no município onde eu residia, precisavam de profissionais, um profissional específico, que era para gerenciar alguns programas. Eu entrei e na época fiquei acumulando cargos. Rapidamente eu me tornei chefe de programa de atenção básica. Foi daí então que surgiu o interesse para fazer a enfermagem. E eu já sou enfermeiro há 3 anos. Vai fazer 3 anos esse ano que eu sou enfermeiro. E eu vou trazer um pouco dessa bagagem, que são 8 anos de gestão. São 8 anos que eu entrei na minha primeira profissão e eu permaneço até hoje, que é na gestão, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu gosto sempre de começar a conceituar as coisas. Vamos conceituar aqui o que é, de fato, o que foi a pandemia. A pandemia foi um evento inesperado. Todos nós sabemos que ninguém estava preparado para a pandemia. Pegou muito de surpresa. Eu acredito que nem os profissionais de saúde acreditavam que ia tomar essas proporções. Porque a gente tinha tido nos últimos anos, né, a gripe aviária, o ebola, que propriamente não chegou no Brasil de forma devastadora, ficou ali retido na África, né, nos países africanos, mas com a pandemia da Covid-19 não, foi diferente. E eu peço que vocês continuem, prestem bastante atenção nesse conteúdo de hoje, porque assim, quando a gente fala de Covid, já tem aquelas pessoas que já tem um pezinho atrás, né? Tem aquelas pessoas que dizem, não, Covid de novo, passou, o cara ficou no passado. Não é que ficou no passado. A Covid, ela traz sequelas, né? Eu adianto para vocês que traz sequelas. As nossas equipes de saúde estão sequeladas, né? Você quanto membro, você quanto gestor, eu acho muito importante esse conteúdo que nós iremos abordar hoje. Então, eu peço para vocês, sigamos. É um diálogo aberto. Infelizmente eu não tenho vocês ao vivo aqui para debatermos, que seria interessante, mas a gente vê isso mais para frente. Mas é uma conversa franca. Aqui o material, no final vocês vão ver as referências, mas é muito do que presenciei e do que estudei através de relatos, né? Do que aconteceu e acontece. E nós iremos ver, né? No decorrer desta aula, sequelas, danos às equipes, né? Mas nós também veremos como amenizar esses danos, corrigir e nos prepararmos porque essas coisas vão e voltam. Já estão falando aí em nova onda Covid, já estão falando aí de outros vírus, outras coisas que podem nos afetar posteriormente. Então fica com a gente, vamos prosseguir. É um diálogo simples, aberto. Eu não quero aqui dificultar a comunicação. Vou evitar termos técnicos. Vamos do básico, tá bom? É o nosso primeiro contato de muitos, tá bom? Então vamos lá. Então, o que nós veremos na aula de hoje? Os fatores preponderantes no desempenho das ações das equipes de saúde em momentos de crises
e manejo em cenários incertos. Momento de crise e cenário incerto é sinônimo. Digamos que e nada melhor para definir, né, o momento de crise e cenário incerto é a pandemia. A pandemia ela nos trouxe uma crise sanitária. Não foi só no Brasil, foi uma crise mundial. Muitos profissionais, eu vejo muitos profissionais falando da pandemia como que fosse uma crise nacional. Não. A pandemia da Covid-19, que foi anunciada lá em Wuhan em 2019, mas que o mundo começou a ligar a luzinha de alerta em janeiro de 2020, foi um fator que nos envolveu e nos incluiu num momento de crise mundial. Tá bom? Então eu repito, não é uma crise nacional. Muito se politizou a pandemia. E eu adianto aqui que houve um prejuízo no cuidado com as nossas equipes. Eu não vou adentrar aqui no cuidado do paciente, isso é conteúdo para outra aula. Mas houve um prejuízo. Não é que eu acredito, eu vivenciei isso na prática. Houve um prejuízo para as equipes, houve um prejuízo para os pacientes, houve prejuízo político, né? Politizaram a pandemia. E não foi lado A ou B, foram todos os lados. Politizaram a pandemia. Quem deveria tratar de pandemia era a saúde, não os políticos. Era o corpo técnico, né? Mas deixemos esse lado para lá. Acredito muito que cada um de vocês conseguiram enxergar as nuances da pandemia com diversas visões, né? E aqui certamente você teve, por exemplo, municípios pequenos, eles conseguiram até lidar melhor com a pandemia do que os municípios grandes, porque no município pequeno se faz muita coisa com pouco. Eu digo isso porque eu cresci no município pequeno e na gestão, quando existe um repasse de recursos X, Y, se o gestor municipal ele quiser caminhar bem, ele só precisa das próprias pernas. Já no município maior, o gestor maior, digamos, o prefeito do município, ele não consegue andar sozinho ou ter a disposição de dizer vai ser assim, assim, assim. Não. Existem mais pessoas ao qual ele tem que procurar. Nos municípios pequenos, não. Em contrapartida, no município pequeno, a chance de erro, como passa por poucas pessoas, e eu adianto aqui, experiência própria, por poucas pessoas técnicas, a margem de erro, a margem de má versação do dinheiro público é maior no município pequeno do que nos municípios maiores. Não que não aconteça nos maiores, que a gente sabe que o brasileiro ele é mestre em inovar. O brasileiro inova em todos os aspectos, seja positivos ou negativos. Então, vamos para o conceito, né, de crise. Aqui eu dei um Google, tá o print aqui do Google, aqui vocês podem visualizar. Crise, substantivo feminino, né? Episódio desgastante, complicado. Situação de tensão, disputa e conflito. Traduziu a pandemia da Covid-19. Desgastante, não só na prática, quanto quando a gente chegava em casa, a gente não podia ligar a televisão. O que era que vinha no jornal? Pandemia. A gente queria descansar e ia lá na Netflix. O que era que o Grey's Anatomy estava passando? Pandemia. A gente tentou se esconder da pandemia. A gente tentou correr da pandemia. A gente tentou se isolar. Mas para onde a gente olhava, a pandemia estava. Se não estava através do vírus, estava através do prejuízo com a nossa saúde mental. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas a pandemia ela afetou as pessoas principalmente num aspecto amplo. Não foi só o vírus. Foi a falta de empatia das pessoas.
foi a falta de justiça, a falta de senso, de discernimento, de ciência das pessoas, em que elas olhavam a coisa de uma vertente individual. Olhavam a coisa de uma vertente, por exemplo, eu vou ser mais polêmico agora, né? E isso tá tudo incluído no aspecto de crise que a gente tá vendo aqui. Quando houve um debate muito maçante no início sobre, e aí, ciência ou economia? Ciência ou economia? Minha gente, existe ciência sem economia? Eu pergunto a você, existe saúde mental se você não conseguir o básico para sua casa? Existe saúde mental se o pai de família perde o seu emprego? Existe saúde mental se o pai vê o filho sofrendo, se o filho não se alimenta bem? E olha que esses ainda tinham que ficar trancados dentro de casa. Então, houve equívocos dos grandes, dos maiores. Os maiores eu atribuo até... Estou falando organizações mundiais. Não estou falando de... Eu vou esquecer a questão nacional para que vocês não gerem um bloqueio nesta aula. Esqueçam a questão partidária. Estou falando em questão mundial mesmo. Houve muitos interesses. E esses interesses instauraram uma crise que, além da crise sanitária, foi a crise moral. A crise moral. Meus interesses, seus interesses. E isso é normal, minha gente, no mundo. Não foi só na Covid, não. Isso é um problema social. É um problema que a gente traz da nossa sociedade, tá bom? E a medicina define crise como um momento que define a evolução de uma doença, para melhor ou para pior. Né? Para mim, crise é bagunça. Para mim, crise é falta de harmonia. Para mim, trazendo tirando do dicionário e trazendo para a vivência, né? Vamos dar continuidade e vamos passar para o próximo slide. Bem, é isso que... quais os fatores no desempenho das ações de equipe de saúde no momento de crise e manejo em cenários incertos? O principal, saúde mental. Eu queria que vocês olhassem agora o que vem após a saúde mental. Comprometimento, empatia, inteligência emocional e gestão de conflitos. Esses são os pilares para o caminhar, né? O caminhar da equipe. O bom caminhar de uma equipe de saúde, de uma equipe multidisciplinar. O comprometimento, a empatia, a inteligência emocional e a gestão de conflitos. Aí eu pergunto a você, tem como você fazer qualquer um desses que eu citei abaixo, sem saúde mental? Saúde mental é o ponto-chave para qualquer desempenho de ação numa equipe de saúde. Sem a saúde mental você não consegue ser comprometido. Você não consegue ter empatia, e a empatia a gente vai ter que ter cuidado, tá? Vocês vão ver mais à frente sobre que empatia não é exatamente o que vocês acreditam. Ou a gente deveria transformar a empatia, porque o profissional de saúde é complicado. É complicado o profissional de saúde todo dia sentir a dor de alguém. Porque todo dia a gente tem gente com dores, a gente tem gente doente. E se a gente sentir a dor de todos eles, né? A gente vai ver mais à frente, tá bom? A gente vai ver. Inteligência emocional, vamos tratar sobre inteligência emocional. Nós vamos conversar e vamos fazer um exercíciozinho, uma dinâmica de como a inteligência, demonstrando de como a inteligência emocional é terapêutica. Ela é a chave para um fortalecimento da nossa equipe, fortalecimento do nosso grupo, um fortalecimento de ações, de fato, ações mais efetivas, né? Porque uma coisa, falando de ações efetivas, eu volto para a pandemia. Quantas ações na pandemia, quantos esforços da equipe, quantos esforços governamentais, quantos esforços estaduais e municipais eram realmente efetivos?
na pandemia. Eu acho que era mais necessário um pouco mais de inteligência. Era necessário um pouco mais de ciência, entendeu? Eu cansei de eu cansei de passar por barreiras sanitárias. E o que essas barreiras sanitárias influenciavam no final? Até hoje eu me pergunto. Até hoje eu me pergunto. E, como eu disse a vocês, eu trabalho com gestão. Eu sei o quanto era investido nessas barreiras sanitárias. E o custo-benefício é bom porque aqui, com certeza, terão gestores assistindo esta aula, nesse diálogo. Como eu disse a vocês, é um diálogo aberto. Não é um diálogo objetivo, né? Não é exatamente uma aula, não é um mini curso, é uma conversa. Uma conversa, digamos, de via única por enquanto. Mas que a gente vai ter a oportunidade no futuro de, de ter essa contrapartida, né? Ter essa via com a ida e a vinda, tá bom? Então, gestão de conflitos. É toda equipe, desde que o mundo é mundo, existe conflito. E eu acho que a gestão. Eu acho não, tenho certeza. A gestão de conflitos ela é a chave para qualquer equipe andar bem, né? Não dá para uma equipe andar bem com um conflito mal gerenciado, tá bom? Então vamos lá, vamos adentrar agora. Na saúde mental eu queria trazer aqui, eu não sei se vocês sabem o que é somatotização. É um dos pilares das aulas de saúde mental. Você aprende a somatização junto com a ansiedade, junto com a depressão, junto com as doenças mais famosas. Mas para o paciente, a somatização ela não é transmitida, ela não é repelida. Por quê? A somatização é um mal do profissional. Um mal do profissional de saúde. Vocês lembram quando eu estava falando mais cedo sobre o cuidado com a empatia? Que eu disse, mais à frente a gente vai ver o porquê. É por conta da somatização. Olha só o que a somatização pode causar. A mente, por meio de pensamentos e do estado emocional em conflito, manifesta dores e doença no corpo físico. Vamos repetir rapidinho, só para a gente fixar na nossa mente o que é somatização. Olha, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela é importante para o dia a dia, mas também eu estou trazendo aqui temas que é muito presente nos concursos de hoje em dia da área de saúde. Somatização é um das principais causas que dão início a uma crise de ansiedade, que dão início a uma dificuldade laboral, né? A somatização ela é a porta de entrada de várias doenças. E está caindo muito nos concursos públicos também. Então vamos repetir para fixar, tá? Somatização. A mente por meio de pensamentos, a mente por meio de pensamentos e do estado emocional em conflito manifesta dores e doença no corpo físico. A mente por meio dos pensamentos e dos estados emocionais. Aí eu pego você, estado emocional. Teve um dia que eu cheguei em casa, quase eu não consegui dormir. Estava no hospital, na época era estágio extracurricular que eu estava fazendo, né, da faculdade. Estava fazendo por outra faculdade, um estágio extra, né, algumas ligas, participei de algumas ligas. E eu me deparei com uma criancinha, né, criancinha deficiente, ela não tinha os membros inferiores. Então ela utilizava os membros superiores e ela ia se movimentando com os membros superiores. Aqui no interior, eu vivo no interior, né? É muito comum o pessoal fazer coivara. Onde não tem coleta de lixo, o pessoal junta o lixo no quintal. Geralmente os quintais aqui são terrenos bem com grandes proporções. Então dá para você fazer ou uma fossa sedimentar, um buraco e jogar o lixo dentro, ou dá para você queimar. E o pessoal fazia a queima, que muitos aqui no interior chamam de coivara. Então fazia essa queima dos resíduos
E o que aconteceu? Essa criança ela tava brincando com o irmão mais velho. O irmão mais velho entrou e ele, sem querer, uma bola que ele estava brincando foi parar perto de onde estava acontecendo essa coivara. Lá só restava as brasas. E essa criancinha, né, se queimou e teve queimaduras de terceiro grau e tal, tanto no tórax quanto nos membros superiores. E eu atendi, né, essa criança lá, eu fiz a troca dos curativos, a limpeza do ferimento. E para mim me fez lembrar um trauma de infância. Isso aqui foi uma queimadura que eu tive com 2 anos de idade. Eu sofri bullying durante toda a minha infância e adolescência. E eu acho que isso me tornou mais forte. O bullying, ele atinge as pessoas de forma diferente. Eu digo que hoje eu aceito críticas, seja construtivas ou não. Eu aceito com mais sensatez, com mais resiliência. Eu aceito de boa. Aquilo não me machuca, aquilo não me desorienta, não me desnorteia. E por isso talvez que eu goste tanto da área de saúde mental, tanto é que eu sou pós-graduado de saúde mental. Agora pretendo fazer uma especialização em gestão, porque é algo que eu já estou dentro. Né? Como eu disse a vocês, 8 anos que eu trabalho na gestão, na atenção básica, já trabalhei também na contabilidade, trabalhei em comissões de licitação. Então, por onde tinha que rodar na gestão, eu já meti o pé e me dei super bem. Eu gosto de gestão, gosto de papelada, eu gosto de rever contratos. Sim, voltando. Aquilo naquele estágio me, me, me trouxe assim. Eu sou pai, né? E me trouxe um pensamento. Não sei por que aquilo me pegou tanto. Eu não sei se foi pelo fato de eu também já ter tido uma queimadura de grau elevado, mas me pegou de forma que me fez refletir e aquilo me machucou, que eu passei a semana pensando naquilo. Na noite do que eu atendi aquele paciente, aquele cliente, né? A gente não deve chamar o paciente de paciente, sim de cliente, né? Ele simplesmente tirou meu sono e a somatotização é isso. Começa numa coisa simples. Quando você traz a dor do outro para si, você corre o risco de somatotizar. Somatotizar é somar. Aí eu pego a dor desse hoje, eu pego a dor daquela criança, e amanhã eu pego a dor de outra criança, de um adulto, de uma perda. Aí é que entra. Vamos voltar para a pandemia? Quantas perdas, né? A gente teve na pandemia? A gente perdeu na pandemia amigos de trabalho, familiares, né? Eu não perdi familiares, graças a Deus, mas eu perdi um professor. Perdi professores. Eu perdi mais de um professor. Perdi colegas de trabalho. Mas como não trazer isso pro meio? É muito difícil. E a somatotização durante a pandemia ela foi a porta de entrada para o que a gente vai discutir agora, que é ansiedade, depressão e angústia. Se a gente tivesse amenizado a somatotização nas nossas equipes de saúde, a gente tinha evitado bastantes quadros de crise de ansiedade, bastantes casos de depressão e bastantes casos de angústia. A somatotização somada, a somatotização que já é soma, né, que já significa soma, ainda aliada com a incerteza de tantas coisas. A incerteza se a gente ia acordar no outro dia respirando ou não, porque a gente cansava de ver pacientes que não conseguiam mais respirar, né? Então, a somatotização é a chave, e a gente vai ver mais adiante, para prevenir, né, a saúde mental da nossa equipe, tá bom? E
além da somatização da ansiedade, depressão e angústia, além da somatização, as dificuldades na vida pessoal e profissional, que a gente já falou um pouco disso também, geraram quadros de ansiedade nos nossos profissionais e, infelizmente, as dificuldades na vida pessoal, a gente não conseguia ter muito acesso. As pessoas não se abrem para equipes. As pessoas se abrem para outro colega não, aqueles que são mais próximos, que a gente considera amigo. A gente não compartilha com a equipe. Então, era a dificuldade maior para chegar, né, e identificar quem estava com dificuldade na vida pessoal. Que eu acho que dificuldade na vida pessoal, se a gente não tiver cuidado, a gente não precisa de uma pandemia, não. Não precisa de uma pandemia, não precisa de um estado de crise mundial para gerar conflitos na vida pessoal de alguém. Basta um passo em falso. A vida ela é cheia desses nuances. Um passo em falso já prejudica e desencaminha tudo na nossa vida. E dificuldade na vida profissional. A pandemia ela já trouxe essa dificuldade automática, né? Não tinha esse profissional que não tivesse uma dificuldade no dia do trabalho, na correria, era leitos superlotados. E uma coisa que a gente vai tratar aqui mais à frente, que eu já queria que vocês fossem refletindo, é a dificuldade moral. Vocês vão ver. Como prevenir e tratar a sua equipe. Aqui eu já vou adiantar um dos pontos que a gente viu lá no começo. Deixa eu voltar aqui. Ó. A inteligência emocional estava lá embaixo. Eu adiantei. Tá vendo? Ó? Saúde mental, comprometimento, empatia e inteligência emocional. Inteligência emocional, ele é o nosso preventivo. A inteligência emocional ela é a nossa vacina. É a vacina para que a equipe flua. É a vacina para que os excessos não aconteçam. Que excessos? Né? Vamos estabelecer limites, pessoal. Que limites? Que limites são esses? Vamos estabelecer limites de reclamações. O profissional é a criatura que mais reclama. Eu digo porque eu reclamo. E muitas vezes eu digo, poxa, será que eu não tô reclamando demais? Será que... Não é olhar aquela questão, fulano tá pior do que eu e olha eu aqui reclamando. Não é por olhar por isso não. Não. É porque às vezes a gente para de olhar o que tá acontecendo de bom e fica observando só as coisas ruins. Então, estabelecer limites nas reclamações, né? Estabelecer limites nos julgamentos. Quantas vezes a gente já vai armado para aquele colega de trabalho que a gente não curte muito? E quando ele fala alguma coisa, a gente já replica, a gente já diz, concordo não sei o que. Às vezes a gente não concorda e pode silenciar. Entendeu? Isso é necessário muita inteligência emocional para fazer isso. É necessário, na verdade, muita caridade. A caridade, ela caminha junto com a inteligência emocional. A caridade não é você só doar-se ao outro, você tirar o que é seu e dar ao outro. A caridade também, ela é, muitas vezes, você abster-se de si. Olha, não concordo não, cara, com o que tu falou. Mas em vez de você falar, você silenciar. Você não precisa também dizer concordo. Não, você não precisa mentir não. Muitas vezes você pode silenciar. Entendeu? A caridade, ela faz parte da inteligência emocional. Então estabeleça limites, cara. Pra sua equipe andar bem, pra você não ser o elo estragado da equipe, digamos assim. Um motor tem várias engrenagens. A equipe trabalha da mesma maneira. Você é mais uma engrenagem da sua equipe de trabalho. Então, cuidado para você não ser a arruela frouxa do grupo, tá bom? Gerenciar emoções. É isso que eu falei, a questão da caridade. Se você é explosivo, dá uma segurada, faz. Procura alguma coisa que faça você nem ligar pra chatice do colega. Procura uma coisa mais... eu tô na fase tão boa que eu não tô nem ligando pra isso. Então, vamos buscar essa fase boa que a gente não liga pros problemas, que a gente tá de boa, que a gente corre atrás do nosso e esquece os problemas, né? Responder e reagir, eu já tratei disso. Quando o colega de trabalho
toma nossa paciência e a gente reage espontaneamente, instantaneamente, para ser mais preciso. Falar dos sentimentos. Falar de sentimento é reclamar. A gente já falou, já introduzi, né, que a gente reclama, reclama e reclama. E às vezes a gente tá aqui, pô. A gente tá aqui. Vocês estão escutando esse cara falando aqui. Esse cara que, assim como vocês, sabe tão pouco. Mas que a gente troca ideia, a gente troca informação e tá bom. Você tá podendo me ouvir. Quantos colegas seus não? Então agradece, pô. Só vai e agradece, tá ligado? Então, atenção aos sinais e sintomas físicos. Olha, eu sofro de enxaqueca, mas eu sei os gatilhos. Primeiro gatilho da minha enxaqueca, sono. Se eu passar sono, é, no outro dia eu vou ter enxaqueca, certeza. Uma alimentação um pouco balanceada já me dá enxaqueca. Se eu comer muita gordura, muito... Antes eu tinha problema, se eu comesse qualquer coisa que tivesse queijo, dava enxaqueca. Hoje não, hoje tá mais equilibrado. Mas tudo na vida da gente, a gente tem gatilhos que ativam nossos problemas. Então, pô, se você sabe o gatilho, né? Você sabe os sinais, você sabe quais os sinais de alerta. Então, se afasta, pô. Se mantém longe. Se mantém distante dos problemas. Ah, pô, eu sou explosivo. Então, pô, o que é que mais lhe estressa? Fique longe, pô. Mantenha a distância. Só chegue perto quando necessário. Tá entendendo? Isso é inteligência emocional. É você não colocar-se em situações de perigo. Você tá entendendo? Então, falei aqui, pra mim, que se eu tiver muito estresse também dá enxaqueca. Mas a dor de cabeça, uma fadiga muscular, tipo, poxa, eu não tô malhando, eu não tô correndo e tô com os músculos tudo, com aquela sensação de que eu corri uma maratona. Cara. Cuidado, pode ser estresse. Cuidado, pode ser desgaste emocional em excesso, preocupação em excesso, tá bom? E essas coisas caminham tudo junto. E vamos para esse ponto aqui que eu queria me estender mais nele. Guardar tempo para reflexão. O que é que guardar tempo para reflexão? Esse tempo que a gente está tendo agora de diálogo, eu acredito que vocês estão tendo um tempo de refletir sobre. Eu trago pontos e o cérebro de vocês automaticamente, eita, é mesmo. Ah, eu tô lembrando disso aqui, eu tô lembrando daquilo ali. E vocês vão lembrando de algumas coisas. Vocês vão lembrando de alguns aspectos. Vocês vão lembrando de coisas que aconteceram nesses últimos 3 anos que passaram como passou. De repente a gente tá em 2023. Do nada. Do nada, 2023. E eu olho assim, minha vida, tanta coisa aconteceu e ao mesmo tempo eu tinha tantos outros planos e não... E daí? Mas se eu tô vivo, então eu posso concluir meus planos, pô. Se eu tô aqui, eu posso dar continuidade nos meus planos que eu tinha lá em 2019 e até agora eu não concluí. Mas tô vivo, então vai dar certo. Eu vou fazer. Guarde tempo para reflexão, hein, gente. Agora não vá refletir só problemas, não. Reflita o que você tem de bom na sua vida. Não vai refletir só suas perdas, não. Vai refletir os seus ganhos. Ah, ultimamente eu não tô ganhando nada, velho. Tá. Eu digo a você que você tá. E o que não permite você enxergar o que você tá ganhando agora é esse costume de reclamar. Entendeu? Esse costume. E, cara, não tem coisa pior do que um membro de uma equipe que só reclama. Tá bom? Vamos dar. Lembra que eu falei de sofrimento moral? O sofrimento moral, minha gente, durante a pandemia, eu queria que vocês, se você não passou por essa situação, você imagine como é desconfortável, como é desumano colocar alguém nessa situação. E nós, profissionais de saúde, muitas vezes nós fomos introduzidos nessas situações. Por exemplo, escolher quem vive e quem morre. Pensa aí direitinho. Você, profissional de saúde, você agora fazer o papel de um ser soberano
Eu acredito em Deus. Eu sou cristão. Para mim, eu estaria exercendo uma função que eu não tenho autonomia nenhuma, não tenho poder nenhum. Só quem tem esse poder é Deus. E do nada a pandemia lhe trouxe esse quadro de você escolher entre paciente A e paciente B. Coisa que muitas vezes é comum para quem trabalha na urgência e emergência, né? Quem trabalha nas SAMUs da vida, né? Nas unidades móveis, que tem que escolher e geralmente escolhem o que está em melhor condição para atender primeiro. Mas é para atender primeiro. Não é, tipo, ali ele não sabe se... É diferente do aspecto da pandemia. Porque no aspecto da pandemia você sabia que o outro que não ia ser atendido ia morrer automaticamente. E que muitas vezes tinha a chance de ser salvo também. Se os dois fossem atendidos no mesmo tempo, poderiam ser salvos também. Mas é diferente do aspecto da SAMU, eu sei. Mas, infelizmente, quando a gente escolhe essa área, a gente está sujeito a isso. Infelizmente. O sofrimento moral, ele é uma das causas e efeitos de maiores causas de angústia, de depressão, na nossa profissão. Porque não é fácil você ir dar notícia para uma família e você não pode nem falar, né? Você não deve. Falar, tive que escolher o outro paciente, porque o outro paciente tinha mais chances e o seu esposo, seu filho, seu marido, seu avô não tinha. Cara, que barra. É pra você ver como o profissional de saúde ele é muito mal remunerado. E quem faz essa escolha, minha gente, não é os profissionais de saúde da elite, não. Somos nós, principalmente os enfermeiros. Na porta de entrada, na triagem, na sala lá de emergência, porque o profissional de elite, que eu chamo profissional de elite, seja o médico especialista, seja o clínico geral, seja quem for, eles chegam para resolver o problema e vão embora. Se não resolver, eles vão embora do mesmo jeito. A equipe de enfermagem fica lá. A equipe de enfermagem pega a bronca. E o sofrimento moral, nesse ombrinho aqui, ó. Nesse ombrinho aqui. No ombro do enfermeiro. No ombro da equipe de enfermagem. Vocês estão entendendo como é complexo a nossa luta a luta do enfermeiro por salário mais digno, a luta do enfermeiro. É complexo. Mas outras profissões também sofrem. Sofre, pô. Sofre. Eu costumo dizer que eu prefiro trabalhar na obra. Meu pai trabalha na área de construção civil. Eu digo, eu prefiro 1000 vezes trabalhar na obra, seja como servente, seja como ajudante do pedreiro lá, do que como enfermeiro. A remuneração é menor, mas a gente gasta só com relaxante muscular, só. Porque o estresse emocional é basicamente zero, porque é uma coisa automática, é uma coisa mais física. É uma área que eu gosto muito de trabalhar. Eu juro pra você que eu não me incomodo nada de carregar cimento, carregar areia, carregar tijolo. Eu chego em casa, eu digo porque eu levantei a minha casa junto com meu pai. E eu dormia de noite até muito mais tranquilo do que quando eu voltava dos meus estágios, né? Do que quando eu voltava, eu trabalhei na vacinação Covid e foi tranquilo. Mas eu tenho certeza que as equipes de saúde, as equipes de profissionais que tiveram nas áreas vermelhas, nas áreas laranjas da vida, eles sofreram bastante, né? Então, minha gente, outro fator intrínseco que prejudica muito a nossa equipe, o andamento da equipe de profissionais de saúde, é trabalhar doente. Bem, primeiramente é necessário identificar. É necessário identificar se você está doente. E para saber se você está doente, você tem que saber o que é saúde. A saúde é o estado de equilíbrio dinâmico entre os organismos e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para sua forma de vida e para sua fase de ciclo vital. Vamos repetir? Saúde
é o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida e para a sua fase de ciclo vital. Quais os limites normais? Aí eu pergunto a você, qual o seu limite normal para você saber se você está doente ou não? Ah, mas eu estou um pouco doente. Será que esse pouco doente não vai prejudicar você numa situação de estresse lá no trabalho? É? Será que não? Minha gente, não trabalhem doente. O nosso trabalho já nos adoece. Vou falar um negócio para vocês aqui muito sério. O nosso trabalho já nos adoece. Então não vá doente para lá, não. Não vá, não. Até porque a recompensa é muito pouca para você trabalhar. Além de você trabalhar no que você trabalhar doente, a recompensa é muito pouca. Tá bom? Pense nisso. Então, fatores extrínsecos. Fatores que as pessoas acham tá longe, assim, que tá fora da questão da gestão de equipe. Mas que não estão. Lembre-se disso, não estão. Esses fatores estão muito perto da nossa equipe. Remuneração. Eu não queria falar disso, mas o conteúdo pede. Somos muito mal remunerados. Tá uma briga lá. A gente sabe onde tá a briga. Tá uma briga lá dos nossos superiores, das pessoas que nos representam. Infelizmente, se aquilo nos representa, nós somos péssimos, viu? Nós estamos pessimamente representados. É triste, mas nós estamos pessimamente representados porque até agora, qual o resultado da nossa luta? A gente ajudou tantas pessoas e o mínimo que a gente pediu foi remuneração digna. E aí? Quantas pedras no caminho do enfermeiro? Quantas pedras no caminho da equipe de enfermagem? Hã? É isso aí, pessoal, remuneração. Mas, então, você que é chefe de equipe, poxa, paga direitinho a hora extra do pessoal, o adicional noturno, a insalubridade, né? Se o cara fez um plantão extra, coloca lá no final na folha o plantão certinho, pagando certinho o que foi acordado antes de a gente assinar o contrato, já tá bom demais. Porque eu adianto aqui, para você que é chefe, você que é gestor, se você não remunera bem e de acordo com o que seria correto, pelo menos com o que vocês tiveram de acordo, né? Você farrapa ali no... Farrapa é um termo daqui da região que eu moro, né? Se você falha numa hora extra que você deixa de pagar, né? Se você falha no adicional noturno, adicional noturno não, que a gente geralmente trabalha em regime de plantão, não entra muito, né, no mérito. Mas se o acordo for para ter adicional noturno, que tenha. Que seja pago de acordo. Porque senão é mais um fator que vai desestruturar a nossa equipe. Bem, o acúmulo de cargos e funções. Minha gente, a gente já é pouco remunerado e eu vou dizer agora para vocês não acumularem cargos. Eu conheço pessoas que na mesma instituição ele é coordenador X e gerente X e chefe X. Pra que tanta usura? Será que você vai desempenhar um papel tão satisfatório nas 3 funções do que se você se dedicasse só a uma função? E isso muitas vezes para ganhar uma gratificação pífia. Muitas vezes uma gratificação muito descondizente com os cargos que ocupa, que é a responsabilidade que assume. Você no futuro vai gastar essa gratificação extra aí só com medicamento para tentar trazer a sua saúde mental de volta, coisa que não volta. A saúde mental não volta. Então, minha gente, cuidado, viu? O acúmulo de carga e função, o acúmulo de empregos e você saindo doidando. Cuidado. Faz as coisas com calma. Cuide do seu paciente com carinho, sem pensar que mais tarde você vai estar em outro plantão e vai pegar mais outros pacientes como aquele. Outros clientes, né? Então, cuidado com o acúmulo de cargos e funções, tá bom? Comunicação incorreta.
Quem aí já levou rebordosa no grupo do WhatsApp? Eu já levei. Mas também, quando eu levo no grupo do WhatsApp, eu devolvo lá. Mas aí no final eu digo bem assim: eita, me desculpa por eu ter falado aqui no grupo. Vou falar contigo no PV. Porque lá é o lugar mais adequado para isso. E pessoal, tá tudo bem. Fulano é meu amigo. Fulano é minha amiga. Fazer que nem o Manuel Gomes agora. Né? E é complicado essa cobrança no WhatsApp. Já viu que vocês já viram que ativou um gatilho em mim aqui. Grupo não é lugar. Só digo a vocês. Grupo de WhatsApp. Cobrança no grupo ali. Tem 5 pessoas juntas. Você chega lá e cobra. Não é o lugar. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com a cobrança no lugar indevido. Vamos ser prudentes. Ter inteligência emocional. De chegar no PV e dizer, cara, quero falar contigo, tem um tempinho de me ligar. Não me deixa mensagem não, porque a mensagem no WhatsApp às vezes distorce o nosso pensamento. Tinha vezes que eu levei uma cobrança que era uma besteira e a minha mente fez uma catástrofe. Tá bom? Então, fuga. Também, ligo pra você, não mude de profissão porque os últimos anos foram difíceis. Essa fuga, ela não vai lhe trazer conforto. O que você precisa, na verdade, é de uma ajuda profissional. Você continua trabalhando no seu serviço que você tem. Porque se você sair pensando que isso vai resolver o problema, não vai. O que está ativando seus gatilhos, você só vai descobrir através de uma ajuda profissional. A não ser que a ajuda profissional diga, cara, larga esse emprego. Não largue de início. Procure logo a ajuda profissional, tá bom? Esse mecanismo de fuga, às vezes a gente sai do emprego e depois se arrepende. Porque em casa, no estresse diário, no estresse de lavar prato, de varrer casa, de passar pano na casa, porque infelizmente nós não temos condições, nós enfermeiros, com a remuneração que nós temos, nós não temos condições de fichar um ajudante do lar, uma colaboradora para nos ajudar nas coisas da labuta diária, né, da nossa casa. Então, você vai se estressar também no dia a dia. Então, o que eu recomendo para você é procure a ajuda profissional. Medo, trauma, né? A gente já falou disso, velho. A gente já falou de medos, de traumas. Eu falei lá o exemplo da criança, né? Que me trouxe um trauma antigo. E você, gestor, você, chefe de equipe, fique atento quando o membro da sua equipe vai atender aquele paciente e ele se acoa, ele dá sinais de que não está bem. Você chega e diz, fulano, deixa ela comigo, vai dar uma olhada nos prontuários, vai tomar uma água, vai respirar. Vai lá, velho, eu te cubro aqui. Poxa, essa é a empatia. Essa é a empatia necessária do chefe. Ou do colega. Você pode ser colega e pode fazer isso. Por exemplo, você sabe que o pai do seu colega morreu, digamos, de pneumonia. Chega um caso de pneumonia, um senhorzinho de idade que parece com aquele pai daquele... Poxa, assume o caso lá no lugar... Ô, fulano, pega aquele caso meu lá daquela mulher chata que tá com a verruga inflamada. Vai lá. Deixa esse comigo. Entendeu? Inteligência emocional, minha gente, é a chave do sucesso para nossa equipe fluir bem, tá bom? Evita os gatilhos, já falei dos gatilhos, né? Então vamos... e sim, mudar de profissão é alívio momentâneo. Você correr ou você se esconder vai ser um alívio momentâneo. Uma vez ou outra ele vai voltar. Então é necessário um suporte profissional, tá bom? Vamos agora passar o slide. Então, comprometimento. Olhe, o comprometimento ele é essencial para a equipe nos momentos incertos. Por quê? Velho, isso digamos que eu sou profissional e no momento, por exemplo, como passou a pandemia. Velho, eu não sou pago para fazer tudo isso, não. Eu sou pago para fazer isso, X. O Y
Eu não sou pago para fazer. Isso é falta de comprometimento, minha gente. O novo, o inusitado, o que aparece por fora, que nem quem lhe contratou sabia que ia acontecer, o incerto, ele é incerto tanto para você quanto para os seus superiores. Então vamos ter prudência, tá? Vamos ser comprometidos. Cara, eu vou ajudar. Agora depois a gente conversa pra gente se acertar, tá? Beleza? Eu vou passar uma horinha do meu plantão. Eu não tenho nada após o plantão. Eu vou fazer essa graça por você. Depois a gente se ajeita aí. A gente vê o que faz, tá? Vamos ser comprometidos, minha gente. Tá? É próprio de cada indivíduo. Agora sim, é próprio de cada indivíduo, mas você quer dizer, não nasci comprometido. Ninguém nasce comprometido, não. Isso é uma característica moral que a gente adquire. Quando eu era adolescente, eu não gostava de estudar, não. Mas, a partir que eu me formei no ensino médio e fui para a faculdade, eu percebi que o que eu estava fazendo era sério. Eu ia cuidar de vidas, né? Tinha outras coisas em minhas mãos. Então, ou eu estudava, ou eu ia, falhar nos momentos mais que eu não poderia falhar. Então, o comprometimento envolve isso, tá? É próprio de cada indivíduo. Mas se você não é comprometido hoje, amanhã você já pode ser. É questão de exercício, é questão de vontade, é questão de força de vontade, tá bom? Ninguém nasce comprometido, isso é fato, já falei. Buscar ser o mais eficiente. Não estou falando ser mais eficiente do que João, do que Maria, do que fulano, do que cicrano. Não. Ser o seu melhor. Isso é clichê, né? É coisa de coach. Não, mas é ser o seu melhor, de fato. Não é ser melhor que fulano, cicrano, não. É dar o seu melhor. Cara, aqui eu posso estudar mais sobre punção. Vou estudar, vou ver alguns vídeos de prática, vou procurar um cursinho e pagar por fora, né? Eu já ganho um pouco, mas fazer o quê? Vou pagar um cursinho e vou estudar mais sobre punção. Eu tô errando muito aqui as minhas punções. Comprometimento, minha gente. Buscar ser o mais eficiente possível. O seu mais eficiente. Não mais eficiente que esse grande fulano. Porque a gente tem peculiaridades próprias, né? Nós somos indivíduos únicos, graças a Deus. Se fôssemos todos iguais, a gente seria mais insuportáveis ainda, tá bom? Integridade. Minha gente, eu queria que chegasse logo nesse ponto para falar sobre integridade com vocês. O profissional ele tem que ser íntegro, sabe por quê? Porque o profissional que não é íntegro, ele prejudica todo o andamento da equipe. Elison, como assim? Como assim? Na pandemia, quando, pelo menos onde eu trabalhava, qualquer sintoma de síndrome gripal, a gente tinha que ficar em casa, recluso, avisava e depois apresentava um atestado. Quem era mais elevado assim na cadeia de na pirâmide de chefia, né? Nem precisava. Por exemplo, eu nunca precisei de atestado. Mas, digamos que o profissional, muitas vezes, ele no seu comodismo, ele nem estava doente. Ele é alérgico. Eu sou alérgico, por exemplo. Aí ele gerava uma alergia. Os olhos ficavam vermelhos, começava a lacrimejar, coriza. Aí mandava foto ou vídeo ou áudio com a garganta bem com aquela voz de pessoal, tô aqui. Vocês sabem como é. Aquele velho migué que todo profissional sabe fazer. Então, cuidado, minha gente. Vamos ter integridade de não sabotar a nossa equipe. Porque por conta de um que mente, todos pagam. Pagam pela sua ausência ou pagam pela perca de confiança na equipe. Quando o gestor perde a confiança em um profissional, ele acaba julgando todos os outros com o mesmo peso. Eu digo porque eu estou há um certo tempo na área e vocês vão concordar comigo. Não permita que nossos chefes percam a confiança na gente, porque eles vão perder a confiança também nos nossos colegas de trabalho. Vamos adiantar? Empatia. Sobre empatia, para a gente não cair no golpe da somatotização, a gente tem que ter uma nova interpretação sobre empatia. Gente, eu sei que empatia é se colocar no lugar do outro. Eu sei.
Mas o profissional de saúde não pode. É triste, mas é a realidade. O profissional de saúde não pode estar sentindo a dor do outro. Porque senão ele cai naquela jogada lá da somatotização. Ele vai pegando a dor de um hoje, de outro amanhã. No final do mês ele está com 30 dores diferentes. E quem cuida da dor dele? Quem vai cuidar da dor do profissional de saúde? Então cuidado com a somatotização, minha gente. Aí por conta de que você sentiu a dor de cicrano hoje, de fulano amanhã, nossos clientes têm que ser queridos. Mas aí, ó, é onde vem. Amenizar a dor do outro. Essa é a nossa empatia. Entendeu? E sendo gentil, Mas sentir a dor do outro é muito. Para um profissional que atende 10, 20, 30 clientes no dia, né? Eu só quero falar paciente, vocês já perceberam, né? É muito. Você sentir 30 dores diferentes, distintas no dia, é muita coisa. Então, cuidado, minha equipe. Cuidado. Vamos amenizar a dor do outro com gentileza, com eficácia, né? E vamos tratá-los com carinho, mas não sintam não a dor deles, tá bom? A empatia da gente tem que ser diferente. Senão depois a somatotização te pega, aí vem crise de ansiedade. Aí vem depressão. Aí vem... eu já pulei para depressão, mas vem insônia, vem diversas coisas. E aí o nosso cliente e paciente, que eu não consigo separar, ele passa, ele melhora e você piora. Daqui 30 dias você vê o seu cliente na rua muito melhor do que você, tá bom? Então, vamos amenizar a dor do outro, mas sentir a dor do outro não, tá bom? Porque a gente não pode, a gente não tem esse direito mais não. O profissional de saúde perdeu esse direito. Até por conta da nossa carga horária complicadíssima aí, a gente perdeu esse direito, tá bom? Gestão de conflitos. A gente tem que ser gentil a não gentis. Já vou pular aqui, ó. Nem todo paciente é paciente. Vocês já perceberam? Por exemplo, eu passei por uma cirurgia, tá com uns 4 anos. Eu não sou uma pessoa chata. Eu não sou uma pessoa que fala o que penso. Eu filtro bastante os meus sentimentos, minhas emoções. Filtro mesmo para não magoar as pessoas. Mas eu perdi esse filtro quando eu passei pela cirurgia, porque eu fiquei de cama quase 15 dias. E só Deus sabe. E aí a minha família, né? Que teve que aguentar o chatão aqui. Então, nem todo paciente é paciente. Eu me atrevo a dizer que são exceções os pacientes que são calmos e também, ó, o acompanhante, ele tá fora daqui, ó, fora da zona de conforto. Então, quase todo acompanhante ele é estressado também, porque ele não está no conforto do lado dele, ele está quebrando a rotina dele e isso gera estresse, tanto no nosso paciente, cliente, quanto no seu acompanhante, tá bom? E por tabela, a equipe de pandemia ela já está em fora de zona de conforto automaticamente, né? Na pandemia a gente ficou fora da nossa zona de conforto, que gerou muito estresse. Consequentemente, somatotização, ansiedade, insônia, depressão, estresse, tudo isso, tá bom? É ser redundante falar dessas coisas. Então, criação de elos positivos. Minha gente já tá finalizando. Olha, já estamos chegando ao fim, calma. Criação de elos positivos. Minha gente, reuniões dinâmicas. Poxa, eu sou músico. Na próxima aula eu trago um violão. Na próxima aula que assim eu for participar, eu vou trazer o violão para cantar junto com vocês, beleza? Tá fechado. Eu sou músico e eu levo o meu violão muitas vezes pro trabalho, deixo no carro. Quando precisa ter uma horinha vaga, não tem nada assim, a gente tá com um horário mais folgado, pega o violão e a gente vai fazer uma resenha. A gente vai brincar. E às vezes na reunião eu levo o violão pra abrir e fechar a reunião. Porque a gente canta, a gente se diverte. Minha gente, crie elos positivos na sua equipe. Se vejam fora do trabalho. Se vejam sem o gorro, sem a máscara, tá bom? Se vejam sem os jalecos.
Vamos tomar uma cervejinha, comer uma picanha. Olha, eu já tô falando demais. Então, criem elos positivos. Tá bom, minha gente? Isso é muito importante para nossas equipes de trabalho. Aqui, as referências, e vocês podem dar um print e dar uma pesquisada. São referências muito boas, mas eu utilizei eles como base, mas a principal base foi a vivência. Por isso que a gente teve esse diálogo cordial, tá bom? Beijos, tchau.